400. 100 above. 400. 100 above. 300. Minimum 200. 150, 40, 30, 20, retard, retard, 5. Universidade Federal da Paraíba. Acidentes industriais, do voo TAM JJ 3054. Os participantes do grupo são Cecília Isabel de Queiroz Henrique, Danton Cariri de Barros Batista Martins, Gabriel Dantas Borges Soares e Gabriela Maria Queiroz Limeira. Falaremos a princípio sobre o histórico da empresa quanto à ocorrência de acidentes. Até a data do acidente do voo TAM 3054, em 17 de julho de 2007, já haviam ocorrido 4 acidentes graves em aviões da TAM Linhas Aéreas. Dentre eles, temos o acidente do voo TAM 402, em 31 de outubro de 1996. Nesse acidente, o voo TAM 402 foi uma rota comercial doméstica, operada pela TAM Linhas Aéreas, que partia do aeroporto de Caxias do Sul com destino ao Aeroporto Internacional do Recife. Em 31 de outubro de 1996, enquanto decolava de São Paulo, o reversor de empuxo de um dos motores foi acionado, fazendo com que a aeronave perdesse velocidade e sua sustentação, caindo na rua Luiz Orzini de Castro. Todos os 96 passageiros e mais 3 tripulantes em solo morreram. Temos o acidente também do voo TAM 283, em 9 de julho de 1997. O voo TAM 283 foi uma rota comercial doméstica entre Vitória e São Paulo, que em 9 de julho de 1997 sofreu uma explosão na cabine dos passageiros, na fileira 18, na poltrona 18D. A explosão abriu um buraco na fuselagem de 2 metros de diâmetro, fazendo com que o passageiro sentado ao lado na poltrona 18E foi ejetado para fora da aeronave pelo buraco. Contudo, a tripulação da aeronave conseguiu de forma bem sucedida realizar o pouso de emergência em São Paulo. Temos o acidente do voo TAM 9755, que ocorreu em 15 de setembro de 2001. O voo TAM 9755 transportava 88 passageiros e 6 tripulantes e decolou do Aeroporto Internacional do Recife Guararapes em direção ao Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos. Durante o voo, o avião sofreu uma falha não contida no motor. Fragmentos do motor quebraram 3 janelas da cabine, causando descompressão e jogando a passageira do assento 19E parcialmente para fora do avião. Outro passageiro os segurou até que a aeronave pousasse, mas a passageira atirada para fora da janela não sobreviveu. O acidente do voo TAM 3804 ocorreu em 30 de agosto de 2002. O voo TAM 3804 foi um voo regular de passageiros que realizou um pouso de barriga em uma fazenda em Birigui, em 30 de agosto de 2002, após sofrer pane seca. Todos os 29 a bordo sobreviveram, com apenas 4 ferimentos leves. A aeronave envolvida foi um Fokker 100 e estava operando um voo programado da TAM Linhas Aéreas, do aeroporto de Guarulhos, São Paulo, para Campo Grande. Percebemos ao longo dos anos que, mesmo após diversos acidentes, a TAM, conhecida hoje como LATAM, é uma empresa resiliente, porque soube, em meio às adversidades, continuar no mercado de trabalho e ainda ser uma das maiores companhias aéreas brasileiras até hoje. Discutindo sobre o histórico de instalação da empresa na região, podemos citar que a TAM, que foi fundada em 12 de julho de 1976, possui o nome de TAM Linhas Aéreas antes da sua fusão com a empresa chilena LAM. Ela tinha sua sede localizada na Avenida Jurandir 856, no hangar 7, em São Paulo, e era uma das maiores companhias aéreas do Brasil. No dia 5 de maio de 2016, a TAM se fundiu com a LAM, que era a Linha Aérea Nacional do Chile, e se transformou na LATAM, conhecida atualmente mundialmente hoje.
A Latam é uma empresa aérea sul-americana que deriva da TAM Linhas Aéreas, antiga Brasil Central Linhas Aéreas, e da LAN, Linha Aérea Nacional do Chile. Antes da fusão das empresas, a empresa brasileira TAM havia fundado outros setores aéreos, como o transporte prioritário de cargas. A partir do momento em que a própria TAM comprou a companhia aérea do governo paraguaio, a TAM fundou a TAM Mercosul. A atual sede da Latam no Brasil se situa na capital do estado de São Paulo e foi inaugurada em 22 de junho de 2012. Por outro lado, a Latam também possuía uma sede no Chile, em Santiago. A TAM afirma que seus valores e seus ideais são: nada substitui o lucro. Em busca do ótimo não se faz o bom. Mais importante que o cliente é a segurança. A maneira mais fácil de ganhar dinheiro é parar de perder. Pense muito antes de agir. A humildade é fundamental. E quem não tem inteligência para criar tem que ter coragem para copiar. Esses são os valores ideais da empresa TAM Linhas Aéreas. Falando sobre as condições geossocioeconômicas da região do estado de São Paulo, local onde a empresa Latam está situada no Brasil, podemos citar que o município de São Paulo, em 2007, já era considerado o quinto mais populoso do mundo. Mesmo apresentando uma baixa taxa geométrica de crescimento anual de apenas 0,6% ao ano, o município já abrigava uma população de cerca de 10 milhões e 900 mil habitantes. A capital paulista, que se apresenta de uma forma muito atrativa para os que são de fora, é hóspede de um movimento demográfico pendular de aproximadamente 500 mil habitantes. O estado e município de São Paulo apresenta considerável taxa de desemprego. A cidade de São Paulo, na época do acidente, apresentava um percentual de 13,5% de população desempregada, porém economicamente ativa pelo IBGE, tendo em vista que, mesmo em 2019, o percentual de população ocupada e trabalhando foi de apenas 47,1%. Logo, uma parcela considerável da população do município de São Paulo se encontrava na categoria de inatividade econômica. Quanto à qualidade da educação e saúde, podemos perceber um nível elevado, tanto quanto a taxa de escolaridade elevada de aproximadamente 96% dos jovens de 6 a 14 anos de idade presentes em escola, e a taxa de mortalidade infantil de 11,21 óbitos por mil nascidos vivos, apresentando cerca de 678 estabelecimentos de saúde do SUS em 2009, além de 92,6% do esgotamento sanitário estar adequado com o nível superior. Ainda explicando sobre a contextualização do acidente e tratando da postura governamental da empresa e da organização dos trabalhadores com no que se refere à segurança, temos algumas medidas que foram tomadas. Inicialmente, a empresa afirmou ter adotado todas as 24 recomendações de segurança apontadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Algumas dessas recomendações são o aperfeiçoamento do sistema de informe para situações de risco, o reforço do procedimento adequado para casos de aeronave com reverso pinado e a padronização de treinamento aplicado aos pilotos para que estejam habilitados a eventualmente atuar como copilotos. Outra mudança foi a instalação de um dispositivo de luzes e avisos sonoros para alertar pilotos sobre um eventual erro de posição de manetes, que na época da tragédia, a Airbus já tinha um produto desenvolvido, mas não havia obrigado a adoção da peça. Por fim, a empresa expressou solidariedade com todos aqueles que foram afetados por esse trágico acidente e afirmou que, além disso, inovações puderam ser promovidas conforme novas tecnologias e regulamentações foram criadas. Sobre as características do processo produtivo, sabemos que o processo produtivo pode ser definido, resumidamente, como conjunto de operações e fases realizadas sucessivamente que são necessárias para a obtenção de um bem ou serviço. Dessa forma, e pensando nos erros cometidos, esse ponto explicitará algumas dessas operações que os pilotos deveriam seguir ao surgir esses tipos de imprevistos anteriormente citados, que seriam fazer da segurança a prioridade número 1, buscando excelência na pilotagem, participar em treinamentos para manter e melhorar sua proficiência, além dos requisitos legais, além de participar em programas de educação de segurança de voo e treinar no reconhecimento e tratamento efetivo de emergências, treinamentos mensais dos procedimentos tomados pelos pilotos em caso de alguma falha no equipamento,
como desligamento do piloto automático, divisão de tarefas ao qual cada piloto deve ser responsável por acompanhar para não sobrecarregar apenas um dos pilotos, horário de descanso definido para os pilotos e clareza nas recomendações necessárias para melhor andamento do voo, redistribuindo as tarefas. Partindo para a descrição e análise do acidente, o primeiro ponto a ser abordado são os precursores do acidente, onde iremos citar algumas das anormalidades e disfuncionamentos e as intervenções ocorridas. De acordo com dados relatados na BBC Brasil, na época, o Brasil vivia um apagão aéreo. A crise era um desdobramento do protesto dos controladores de voo contra a infraestrutura de serviço, gerando atrasos, cancelamentos e desgastando os funcionários física e psicologicamente. Os pilotos também estavam preocupados com a chuva torrencial verificada naquela semana, pois havia um acúmulo de água na pista e pelo menos 4 aviões haviam derrapado no último ano em Congonhas. Esse e outros problemas levaram a Infraero a realizar um recapeamento na pista, que começou em 14 de maio de 2007 e teve a primeira etapa concluída um mês e meio depois, em 29 de junho. A segunda fase começaria dali a 30 dias. Nela seria aplicado o grooving, que são ranhuras que produzem maior atrito entre as rodas e o chão e ajudam a escoar a água, evitando derrapagens. Os funcionários da TAM relatavam uma pressão informal da companhia para que planos de voo fossem rigorosamente cumpridos. Os pilotos eram incentivados a não arremeter nem voar para aeroportos alternativos, pelo custo e pelo efeito cascata que isso gerava na malha aérea. A empresa na época não se importava com o custo humano que cobrava de seus funcionários. Eram criados planos e metas, tarefas, que deveriam ser rigorosamente seguidos, sem tanto espaço para a realização delas como uma atividade. Na segunda-feira, 16 de julho, véspera do acidente, um bimotor turbo-hélice da empresa Pantanal aquaplanou, ou seja, deslizou sobre a água na pista principal e invadiu o gramado do aeroporto. Ninguém se feriu. Na terça-feira, às 5h04, o comandante de um voo da Gol, que acabara de aterrissar, informou: pista escorregadia à torre. Os pousos e decolagens chegaram a ser suspensos para a inspeção do pavimento e foram retomados logo após a aprovação técnica, por volta das 5h20. Instantes depois de o JJ 3054 decolar de Porto Alegre. De acordo com o 5º Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais, afirma em um estudo de casos do acidente do voo 3054 da TAM que, em 2009, o CENIP apurou todos os fatos e emitiu um relatório do acidente do voo 3054 da TAM, concluindo que as causas do desastre são mais provavelmente devido às falhas humanas do que mecânicas. Segundo o relatório, alguns dos fatores contribuíram para a ocorrência do desastre, sendo a falta da regulação específica da norma temporária vigente na época uma delas, a qual só deveria ser permitido o pouso em Congonhas com a pista molhada de aeronaves que possuíssem ambos os reversos operantes. Passamos agora para a descrição do acidente do voo JJ 3054, que ocorreu no dia 17 de julho de 2007, onde uma aeronave Airbus modelo A320 realizava um voo de Porto Alegre com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Havia no avião um total de 187 pessoas, sendo elas 6 tripulantes ativos e 181 passageiros. As condições meteorológicas reinantes na rota e no destino eram muito adversas, o que levou a tripulação a efetuar alguns desvios. Até o momento do pouso, o voo transcorreu normalmente. A aeronave operava naquele dia com o reversor do motor número 2 desativado. E de acordo com informações prestadas à TWR, que seria a torre de controle do aeródromo, por tripulações que haviam pousado anteriormente, a pista de uso em Congonhas encontrava-se molhada e escorregadia.
Aos 40 minutos de voo e com metade do trajeto percorrido, a tripulação recebeu um novo alerta a respeito da pista escorregadiça de Congonhas. O mais lógico diante de todas essas condições seria desviar para o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, que seria distante 31 quilômetros do plano original. Mas a inconveniência para os passageiros e tripulantes em época de apagão aéreo e, sobretudo, a pressão da empresa em evitar outros aeródromos fizeram Lima e de Sacco seguirem com o programado. Entretanto, problemas vieram durante o pouso, onde a tripulação observou que os spoilers, como pode ser observado na imagem ao lado, que são as superfícies móveis sobre a asa que são abertos para quebrar a resistência do ar e diminuir a velocidade da aeronave, não haviam defletido e que não desacelerava como previsto. Então, com uma turbina girando para frente e outra para trás, o JJ 3054 se desgovernou e passou a perder a rota para a esquerda, vindo a sair da pista lateralmente e cruzar assim a Avenida Washington Luiz, que colidiu então com um edifício no qual funcionava um serviço expresso de cargas da TAM e um posto de combustíveis próximo. Todas as pessoas a bordo faleceram. Além dessas, também outras 12 pessoas que se encontravam no edifício ao qual a aeronave se chocou, que seria o da TAM Express. A aeronave ficou totalmente destruída como consequência do impacto e do grande incêndio que perdurou por muitas horas. Cerca de 4 horas e meia após o choque do avião contra o prédio, os bombeiros conseguiram enfim chegar perto dos destroços da aeronave, onde 13 minutos depois foram retirados de dentro do avião os 2 primeiros corpos carbonizados, onde a retirada dos corpos teve início pela cauda do avião. Um fator importante para o controle de danos causados àquela região naquele dia foi o planejamento dos bombeiros, que por uma curiosa coincidência, haviam realizado apenas alguns meses antes uma grande simulação onde o cenário idealizado era um acidente com características muito similares ao ocorrido em 17 de julho. Tal tragédia, na época, teve como principais manchetes em jornais o nome Tragédia Anunciada. Isso pode se dever a 2 motivos. O primeiro poderia ser devido às investigações terem dito que esse acidente poderia ter sido evitado, pois o Brasil já demonstrava problemas no setor aéreo desde a queda do voo 1907 da Gol, tendo sido negligenciados e com o tempo foram apenas renovados por mais um acidente. O segundo motivo seria pelo fato da lista de passageiros no acidente ter sido anunciada por um rádio mais de 6 horas após a tragédia acontecer, como pode ser observado na imagem ao lado, onde muitas pessoas estão ouvindo a lista de passageiros ser anunciada. Tendo se passado apenas um dia após o acidente, a TAM alterou o número do voo que faz a rota entre Porto Alegre e São Paulo, deixando de identificá-lo como JJ 3054 e passando a ser identificada pela sigla JJ 3046. Na época, 3 pessoas foram acusadas como as causadoras do acidente, sendo elas Denise Abreu, a ex-diretora da ANAC, por ter induzido a Justiça a liberar a pista de Congonhas para pousos. Entretanto, foi absolvida, pois ela havia dado as restrições que não foram seguidas, de que aviões com apenas um reversor operante não poderiam pousar lá. E também Marco Aurélio Miranda, ex-diretor de segurança da TAM, e Alberto Fagerman, ex-vice-presidente da TAM, por não terem seguido a recomendação da ex-diretora e redirecionar o avião para outro aeroporto, mesmo sabendo que a aeronave havia derrapado na pista um dia antes. Entretanto, anos depois, foram todos absolvidos sem um culpado específico para tal tragédia. Agora falarei um pouco dos efeitos deste acidente sobre a nossa sociedade. O edifício da TAM Express sofreu danos estruturais que determinaram sua posterior demolição, a qual foi implodida no dia 5 de agosto de 2007. Durante os 20 dias após o acidente, foram utilizados 900 bombeiros e 323 viaturas dos mais variados tipos. Nas horas que se seguiram ao impacto, quando houve um maior afluxo de pessoal, havia 205 bombeiros e 91 viaturas do CBSP, a salvatagem, no local do acidente, além de viaturas e pessoal de outros serviços de atendimento a emergências. Estima-se que foram consumidos 800 metros cúbicos de água e 900 litros de extrato de espuma. Apesar de tal tragédia humana, a operação dos bombeiros foi considerada muito bem sucedida, demonstrando assim um bom grau de preparo e planejamento. Como em todas as operações de grande envergadura, valiosas lições foram obtidas deste acidente do Airbus A320 da TAM. Após o acidente, o presidente em exercício na época, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenou 3 dias de luto nacional após a tragédia.
Durante os Jogos Pan-Americanos que aconteciam em 2007, que estava ocorrendo no Rio de Janeiro, os atletas brasileiros usaram a braçadeira preta em memória às vítimas. As bandeiras também de todos os países participantes foram hasteadas a meio mastro em 18 de julho. As partidas que envolviam um atleta que veio a falecer durante o acidente ou alguma participação da equipe brasileira eram sempre iniciadas com 1 minuto de silêncio. Como pode ser observado na imagem ao lado, temos mais alguns dados sobre como foi o panorama do resgate. 225 bombeiros trabalharam na noite do acidente, entre 8 e 10 horas, que foi considerado o horário mais crítico. 77 viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para tentar controlar o incêndio. 20 caminhões vieram e removeram os destroços na manhã seguinte da tragédia. E 105 mil litros de combustível foram retirados do posto vizinho para evitar uma grande explosão. Em 29 de julho de 2007, mais de 5 mil pessoas foram ao local do acidente para protestar, culpando assim a falta de infraestrutura do aeroporto. Vários protestos também começaram a ser feitos, pois se acreditava que poderia ter sido evitado se as devidas normas e regulamentações tivessem sido seguidas. Além de vários protestos também contra o presidente por saber que há meses a infraestrutura aérea não estava tão boa e não ter sido feito nada para melhorá-la. Como podemos ver na imagem ao lado, vemos várias pessoas protestando deitadas no chão do aeroporto. 5 anos após a tragédia, no dia 17 de julho de 2012, houve a inauguração da Praça Memorial 17 de Julho, que foi construída no local do acidente. O memorial foi projetado no terreno de 8.318 metros quadrados, onde ficava o prédio da TAM Express. No ano de 2008, se registrou um momento histórico para a TAM, com o reposicionamento de sua marca e o anúncio da entrada da empresa na Star Alliance, a maior aliança mundial de companhias aéreas. As diretrizes do reposicionamento da marca da companhia foram anunciadas em fevereiro, com a reafirmação pela paixão pela aviação e pelo espírito de servir, valores herdados esses do seu fundador, o comandante Rolim Adolfo Amaro, tendo nesse mesmo ano a receita líquida de 10,5 bilhões, um crescimento que seria de 29,7% em relação a 2007. O lucro operacional registrou um aumento de 67,3% também na comparação com o ano anterior, atingindo assim 725,2 milhões de reais. Vemos então que a TAM não foi afetada pelo acidente que ocorreu um ano antes, pois, ao invés de cair seu lucro, na verdade, ele aumentou, mostrando assim que as pessoas não perderam a confiança em tal companhia e não a culparam tanto assim pela tragédia. E apenas uma curiosidade adicional, o acidente também foi tema de um episódio da série de TV Mayday, exibida pelo canal National Geographic, onde narra todos os acontecimentos do acidente e da investigação final. O episódio é então intitulado de Deadly Reputation, devido à reputação ruim do aeroporto de Congonhas, especificamente da pista 35L, onde ocorreu o pouso do JJ 3054. Também a título de curiosidade, aqui na parte de cima do lado direito pode-se observar como é a Praça Memorial 17 de Julho. Passando agora para a análise do acidente, identificando os fatores políticos, socioeconômicos, legais, organizacionais, técnicos e humanos na origem do acidente. Os dois comandantes operavam a aeronave, mas voar com 2 comandantes não é e nunca foi recomendável. Mas em 2007, a escassez de pilotos no mercado era tanta que a TAM teve de contratar ex-comandantes para tal função. E no modelo A320, o capitão Kleber Aguiar Lima, de 54 anos, possuía 236 horas de voo. Entretanto, o copiloto Henrique Stephanie de Sacco, de 52 anos, com vasta experiência em Boeing, possuía apenas 237 horas de voo no tipo Airbus. Sabia-se também que na época fazia 4 dias que a aeronave voava sem um de seus reversores, em outras palavras, com um reverso inoperante ou pinado, que é um mecanismo que inverte o fluxo de ar nas turbinas e ajuda na frenagem do avião, que poderá ser visto um pouco mais lá na frente com algumas imagens. Outro fator também era de que a aeronave estava bastante pesada naquele dia. Antes de embarcar em Porto Alegre, o A320 recebeu 2,4 toneladas de querosene a mais do que o necessário para o percurso até São Paulo.
E, segundo o relato do Major José Luiz F. Borges, subcomandante do 5º GB do CBSP, esta operação apresentou certas dificuldades, sendo elas a carga de incêndio, que era extremamente alta devido à quantidade de combustível no avião e à velocidade de queima, que fez com que o fogo se propagasse rapidamente por toda a edificação. Segundo informações da TAM, o avião tinha capacidade de 29.840 litros de combustível. Na hora do impacto, deveria ter ainda entre 6.865 e 7.875 litros de combustível em seus tanques. Aliado a isso, a quantidade de materiais de combustível dentro do prédio contribuiu para a grande intensidade do fogo. Houve também um constante risco de explosões, pois além do combustível do avião, o posto de gasolina em frente ao edifício da TAM tinha 4 tanques de gasolina e um tanque de álcool, totalizando assim 105.000 litros de combustível, que colocaram as equipes de emergência sob permanente risco de explosão nas primeiras horas da operação, até que pudessem ser esvaziados na madrugada do dia 19 de julho. Do ponto de vista das investigações feitas pelo CENIPA, são cabíveis duas hipóteses para tentar explicar como ocorreu o acidente, sendo a primeira hipótese uma falha no sistema de controle de potência dos motores teria fornecido ao motor número 2 a informação de que seu respectivo manete de potência estaria na posição CL, climb, que seria a posição de subida, como explicado nas imagens ao lado, a despeito de qualquer que fosse o verdadeiro posicionamento determinado pelo piloto. A segunda hipótese, no entanto, seria de que o piloto teria realizado um procedimento diverso do previsto na MMEL. Seguindo esta linha de raciocínio, pode-se imaginar que o piloto, em comando, tenha se predisposto a realizar um procedimento antigo intencionalmente por considerar que a pista de Congonhas poderia estar contaminada, molhada na verdade, de modo a obter um melhor desempenho na desaceleração da aeronave, após o pouso em Congonhas, evitando um acréscimo de 55 metros determinado na MEL. Então, diante de toda a pressão provocada pelas circunstâncias, ele pode ter canalizado sua atenção para as necessidades de mover somente o manete número 1 para a posição heavy, de reverso, evitando o aumento da pista requerida, e num lapso perceptível, ter comandado apenas aquele manete para a posição idle, que seria a posição de marcha lenta, deixando o outro manete na posição CL de subida. O projeto da aeronave também não contemplava um alerta que os manetes estavam na posição errada para o pouso. Neste próximo slide já podemos contemplar melhor o que ocorreu nos 24 segundos em que se deu do toque da pista até a colisão do Airbus A320 com o prédio, e também umas informações a mais sobre o prédio da TAM Express. E nós sabemos, de acordo com a CENIPA, que o sistema de controle de potência do avião, mesmo com a aeronave em solo, com o manete de potência do motor número 1 na posição de reverso e com os ground spoilers armados e com o auto brake selecionado e com a aplicação de pressão máxima na frenagem dos pedais, o avião ainda assim deu prioridade ao posicionamento de um dos manetes na posição CL. Nós podemos ver o que é auto brake e os reversos nas imagens ao lado. O aviso aural também, retard, que acontecia durante todo o momento do pouso, durante o voo JJ3054, não cumpriu sua função para o qual foi projetado, uma vez que ele parou de soar quando um dos pilotos colocou o manete em reverso e o outro no CL. Os fatores humanos formam uma área da abordagem da segurança operacional que se refere ao complexo biológico do ser humano e que se compreende os aspectos médico, psicológico e operacional. Dessa forma, também segundo o CENIPA, os seguintes aspectos foram os que o órgão concluiu a partir da análise do acidente que influenciaram de alguma maneira no seu acontecimento, sendo eles: o aspecto médico sobre a dor de cabeça do piloto em comando foi dado como indeterminado para a contribuição do acidente. Já no aspecto operacional, um que foi dado como contribuinte foi a instrução dos pilotos. A formação teórica dos pilotos da empresa era fundamentada no uso exclusivo de cursos interativos em computador, CBT, o que permitia a formação massiva, mas não garantia a qualidade de instrução recebida.
E havia também uma percepção entre os tripulantes ouvidos durante a investigação de que o treinamento ao longo dos anos e em virtude da grande demanda derivada do crescimento da empresa vinha sendo abreviado. Outro aspecto operacional foi a coordenação de cabine. Esse fator contempla a ineficiência do aproveitamento dos recursos humanos disponíveis para a operação da aeronave, em virtude de gerenciamento inadequado das tarefas afetadas a cada tripulante, a falha e confusão na comunicação ou relacionamento interpessoal, ou a inobservância de normas operacionais. Independentemente da hipótese escolhida, o monitoramento do voo durante o pouso não se mostrou adequado, uma vez que a tripulação não teve a percepção de que se passava no momento da antecedência ao impacto. Essa perda de consciência situacional impediu que a ação corretiva eficiente e oportuna fosse adotada. Já no aspecto psicológico, o que contribuiu foi a falta de percepção. Se for considerada a hipótese de que houve um esquecimento do manete do motor número 2 na posição CL, ao se tentar executar um procedimento não mais previsto, as características do sistema Auto-Thrust, que mantém imóveis os manetes mesmo durante a variação de potência, somados ao tamanho e à coloração daquelas alavancas de comando, dificilmente observáveis no voo noturno, não foram suficientemente evidentes para a percepção pelos pilotos. Essa situação foi agravada pela falta de um dispositivo de alerta quanto ao posicionamento conflitante do manete de potência. Outro também foi a perda de consciência situacional. Assim, independente também da hipótese considerada, a perda de consciência situacional surgiu como consequência da própria falta de percepção por parte dos pilotos. Neste sentido, a automação da aeronave, apesar de complexa, não foi capaz de oferecer aos pilotos estímulos suficientemente claros e precisos, a ponto de favorecer a sua compreensão acerca do que se passava nos momentos que se sucederam ao pouso em Congonhas. Agora, passando para a parte dos fatores materiais, que representam a área da abordagem da segurança operacional no que se refere à aeronave, incluindo seus componentes e equipamentos e sistemas de tecnologia da informação empregados no controle do espaço aéreo, no momento do aspecto do projeto, de fabricação, do manuseio e do material de falhas não relacionados ao serviço de manutenção. Portanto, segundo este aspecto, foi concluído pelo órgão como um fator de que de alguma maneira influenciou o acontecimento do acidente, sendo ele o projeto contribuiu sim. Ficou constado que a aeronave A320 foi possível durante o processo posicionar um manete de potência na posição de reverse e na outra de climb, sem que algum dispositivo alertasse de modo eficiente os pilotos. Esta situação colocou a aeronave em uma condição crítica e sem tempo necessário para que a tripulação identificasse essa configuração e dos parâmetros da pista de pouso. A situação catastrófica ocorreu, afinal foram apenas 24 segundos. Portanto, foi concluído que, além de uma falha humana, houve também uma falha material da aeronave. Para falar a respeito das conclusões e recomendações após o acidente, nós podemos citar os registros dos dois acidentes semelhantes envolvendo o mesmo Airbus A320. Um deles aconteceu em 1998 nas Filipinas e o outro deles aconteceu em 2004 em Taipei. Os aviões pousaram com um dos reversos pinados, assim como no caso do TAN 3054, e devido ao erro dos próprios pilotos, pousaram com a turbina freando e outra acelerando. No primeiro acidente morreram 3 pessoas, todas em terra atropeladas pelo avião. No segundo não houve vítimas fatais, como talvez não houvesse incongruência caso a pista fosse mais longa e tivesse maior área de escape. Em suma, o acidente teve seu relatório final divulgado pela CENIPA em setembro de 2009, no qual apontava como causas principais do acidente: 1. O erro do piloto ao configurar irregularmente os manetes. 2. A falta da infraestrutura aeroportuária brasileira, faltando groovings, ou seja, as ranhuras na pista de Congonhas. 3. Uma autonomia excessiva aplicada aos computadores da aeronave. E 4. Um dos princípios básicos para garantir a segurança dos ocupantes de uma edificação, exigido pelo NFPA, ou seja, a Associação Nacional de Proteção contra Incêndio, 101. Código de Proteção da Vida e por vários outros códigos de edificação internacionais, mas não pela legislação do Estado de São Paulo. É a necessidade de haver sempre pelo menos 2 saídas de emergência em uma edificação. Essa exigência é feita para que haja uma rota de fuga alternativa, caso uma das saídas seja bloqueada por qualquer razão. Ao atingir o prédio, o Airbus A320 destruiu a única escada de emergência por onde poderiam sair os ocupantes do prédio.
As considerações finais feitas eram de que Congonhas deveria possuir uma pista de escape, colocar o groove na pista. Segundo o NFPA, os prédios deveriam possuir mais de uma saída de emergência e uma fiscalização maior em cima das normas impostas aos aeroportos, já que eles possuíam uma temporária em que aviões que não estivessem com os dois reversores operando não deveriam pousar lá, pela falta do grooving que ainda seria colocado e que deveria haver a adoção da peça já existente na época que avisa sobre a posição errada dos manetes. E o CENIPA alertou a partir desse acidente 83 recomendações, sendo uma delas estudar a viabilidade de se estabelecer procedimentos para que os operadores do RBHA, o Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 121, inserissem no procedimento após o toque no pouso a confirmação da atuação de spoilers, antes da aplicação do reverso. Essa sequência tem como finalidade viabilizar uma arremetida no solo, caso não haja atuação de spoilers. Partindo para o assunto de pós-acidente, nós temos como primeiro ponto as repercussões geradas. Uma delas é que, após o acidente, onde o fator da pista teve influência no acontecido, foram feitos tratamentos de juntas, frenagem e recapeamento, do mesmo jeito que foi instalado um sistema de sinalização horizontal e foi aplicado o groove nas pistas do aeroporto, que seriam ranhuras responsáveis por produzir maior atrito entre as rodas e o chão, ajudando a escoar a água e a evitar derrapagens. Também foi visto que, em 20 de julho, a ministra-chefe da Casa Civil Dilma Rousseff anunciou planos para reduzir significativamente o número de voos em Congonhas. O plano incluía a proibição, no prazo de 60 dias, de todas as conexões, escalas, voos charter e voos internacionais, além da redução do número de jatos executivos. O aeroporto operaria voos diretos somente para algumas cidades do Brasil. O plano também pediu um estudo sobre a expansão dos aeroportos de Guarulhos e de Campinas, além da construção do terceiro aeroporto na região metropolitana. No aeroporto de Congonhas também houveram mudanças após o acidente, como o encurtamento da pista de pouso para a criação de uma pista de escape, para prevenir acidentes como esse no futuro. E como vimos também que a questão do atrito entre o chão e a roda ter influenciado bastante no acidente, a Infraero decidiu passar a medir semanalmente o coeficiente de atrito da pista e quinzenalmente ela faz ensaios de macrotextura através do método da mancha de areia, que verifica a profundidade média da superfície do pavimento. O que aconteceu também foi uma diminuição considerável no número de autorizações de pouso e decolagem do aeroporto. É possível ver no gráfico ao lado o movimento que aconteceu no aeroporto de Congonhas, onde podemos ver os passageiros que embarcaram e desembarcaram no aeroporto desde o ano do acidente. Uma prática também que passou a ser realizada após o acidente é a da medição da lâmina de água na pista do aeroporto. Ela passou a ser obrigatória sempre que ocorria uma chuva intensa no estado de São Paulo, e também ela podia ser optativa no caso do piloto pedir por tal verificação, seja pela segurança dele, da tripulação e dos passageiros. Outra mudança foi a criação de regras da ANAC, e ela determinava que apenas pilotos com mais de 100 horas de voo teriam a permissão de operar no aeroporto, pelo fato de que era uma pista que oferecia muitos riscos e talvez um piloto novato não saberia lidar com eles. Em seguida, nós entramos no monitoramento das mudanças, e nós vimos que esse monitoramento ele vem sendo realizado por agências e centros como a ANAC, a Infraero, a TAM e até mesmo o próprio aeroporto de Congonhas. Esse monitoramento tem sido feito através de revisões na aeronave, garantindo o êxito do funcionamento delas, através também da verificação do sistema do Airbus, garantindo que o software de alerta trabalhe corretamente, e através da manutenção frequente da pista de pouso no aeroporto, com o propósito de garantir a segurança dos passageiros e da tripulação, reduzindo os riscos existentes por fatores externos. Também cabe citar que 10 anos após o acidente, parte dos parentes das vítimas fecharam um acordo com a fabricante do avião Airbus, e esse acordo ficou no valor de 30 milhões de reais. Essa notícia ela foi divulgada no dia 11 de dezembro de 2017 pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e ela foi confirmada com os representantes das famílias e da fabricante de aviões. De acordo com a nota divulgada pelo Tribunal de Justiça, a 14ª Vara Civil, ela homologou os acordos de indenizações para 86 parentes de vítimas no acidente. O acordo ele foi homologado pela juíza Aline Gomes Espíndola e publicado no dia 5 de dezembro de 2017.